Olá pessoal, tudo bem? Agora então chegou a nossa última aula dessa semana, nossa última videoaula dessa semana, e agora nós vamos passar rapidinho pela atividade avaliativa dessa semana. A ideia foi fazer essa videoaula para que a gente possa trocar um pouquinho de ideias relativas a essa avaliação, para que vocês compreendam bem a importância dessa questão, né? E como é que eu organizei. Muito bem, então como vocês podem ver aqui em cima, tá? Ela vai ser uma coletânea de exercício. Coletânea é reunir exercícios de conteúdos que foram estudados até a última semana, certo? Então é como se fosse uma atividade mais geral, assim. E vocês observem que aqui ela vale 4 pontos, tá? E aqui eu estou comentando então nas instruções que a atividade, então, ela deve ser entregue via portal até 31/5, que é domingo, tá? E aqui, então, aparece questões que envolvem todos os assuntos estudados. Não tem um assunto que nós não debatemos em aula ou fizemos questões no livro, alguma atividade foi feita relativa às questões que estão aqui nessa avaliação. Então, começa com verdadeiro e falso, tem que ler com bastante atenção. Depois a gente tem uma aqui, a questão 2, né? Pede para ligar um número, a sua decomposição, né? A composição correta desse número, né? Então aqui estão as decomposições. Então, o 12.050 eu vou ligar com a decomposição correspondente a este número. Depois o 1.250 e assim vai. Depois a número 3, observe as seguintes desigualdades e assinale com um X a errada. Gente, uma só dessas 4 aqui é a errada. Só uma. Marca um xizinho naquela que é errada. E em seguida, tu pega a errada e reescreve ela. Reescreve essa desigualdade de forma correta. Por que a gente fala desigualdade? Porque, gente, a gente usa a igualdade, a gente usa o igual entre os números. Como a gente está usando o sinal maior que e menor que, isso é desigualdade. Por que é desigualdade? Porque um é maior e o outro é menor, ou o contrário. Mas existe uma desigualdade, né? Por isso que se fala desigualdade, certo? Então, façam essa 3 fazendo a correção aqui nesta linha, tá? Depois aparece um quadro, né? Aqui no quadro a seguir há 8 números. Então aqui são os 8 números. E aqui diz então que há dicas, né? Números maiores que 299.999. O vermelho é porque tu vai usar o vermelho, depois tu vai entender para quê, tá? E aqui depois tem outras dicas e aí vem a questão, ó. Primeira questão, letra A. Pinte o quadro de acordo com a legenda acima, certo? Então, usando essa legenda aqui, tu vai pintar os quadrinhos aqui. Esse aqui vai ser vermelho, esse aqui vai ser azul. Vai olhando as dicas e vai pintando lá no quadro. Depois diz, algum quadro ficou sem pintar? Se ficou, explica por quê, certo? Ok? Beleza, e depois vem uma questão problema, uma situação problema, tá? Sobre uma exposição de automóveis, então tem um número de visitantes durante 4 semanas, que está representado aqui com algumas dicas, e tu precisa organizar então conforme as dicas, completar a tabela para ver quantos visitantes foram na exposição na primeira semana, depois na segunda semana e assim por diante. Tudo em cima das dicas aqui. E os números que eu vou completar na tabela são esses. Agora, qual que eu vou botar na primeira semana, qual que eu vou botar na segunda, eu tenho que olhar isso aqui, ó. Aqui estão as informações. Vamos ver então a próxima. Depois organizar estes números de visitantes em ordem crescente. Depois aparece uma questão de reta numérica, bem tranquila, porque aqui precisa saber o valor do M.
para descobrir o valor do M, nós temos que saber de quanto em quanto aumenta, né, até chegar aqui e saber, certo? Inclusive, lembrando sempre que eu posso contar daqui da esquerda para a direita, ou posso contar daqui, né, da direita para a esquerda, porque aqui é mais perto, né? Então agiliza, mas pode fazer do jeitinho que tu achar melhor. Depois a questão 7 também envolve o conhecimento do número 1 milhão. Então aqui, ó, marque com o X os valores que correspondem a 1 milhão. Gente, fala os valores, então pode ser que tenha mais de um aqui que corresponde a 1 milhão. Depois a 8 pede para completar os números que faltam, né? Presta bem atenção, tem multiplicação, tem divisão, soma, tem subtração. Então tem que cuidar bem a operação para saber bem certinho. Depois uma situação problema, aonde a gente também usa questão de dinheiro, questão da ideia de 1 milhão. Lembra que a gente estudou o número 1 milhão? Então vai explorar essa ideia. A 10 é completar aqui esse quadro com o arredondamento desses números para as ordens correspondentes. Depois tem uma questão bem legal sobre este gráfico, né? Que aqui, né, esse gráfico ele é chamado gráfico de setores, ou também chamado de gráfico de pizza, certo? Porque ele é todo fatiado, tá vendo? E cada cor aqui corresponde a um determinado dado, né? Então aqui, por exemplo, o que tu tem que fazer? Tu tem que observar a cor, relacionar com o tema, né? O tema é aqui, ó. O tema pode ser esporte, pode ser ciência, pode ser artes. Tu vai relacionar a cor e a quantidade. Então aqui tu vai botar o tema, por exemplo, esporte. Número de perguntas, né? Quantas perguntas? Aí o gráfico vai mostrar quantas perguntas o tema esporte, né, receberam nesse programa de TV que fala aqui. Só que eu tenho que levar em consideração esse valor que eu recebi aqui, ó, para descobrir qual será a estratégia que eu vou olhar aqui, ó, para saber quanto eu tenho no azul, né? Então, isso tu tem que ser observador, tem que ser criativo nessa hora para descobrir. Então, a partir então daí completar o restante da tabela. Certo, pessoal? Então, boa atividade, caprichem e boa sorte. Certo? Valeu!